Mas afinal, quando os contos de fadas começaram a ser considerados infantis? Com Charles Perrault, Irmãos Grimm, Hans Christian Andersen? Vem comigo que eu vou mostrar que é bem diferente do que você imagina. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Cristina Casagrande e sejam todos bem-vindos ao canal Tolkienista. Hoje eu vou fazer um recorte histórico de como os contos de fadas começaram a ser considerados infantis, porque não, eles não eram sempre considerados infantis. Aliás, esse próprio termo, ele surgiu num determinado momento histórico e não era voltado para as crianças não. É comum a gente ler por aí que o Charles Perrault criou os contos infantis e os contos de fadas, que ele é o pai da literatura infantil. Mas isso não é bem verdade. Isso seria tão verdade quanto dizer que ele é o autor de Cinderela, Chapeuzinho Vermelho, Gato de Botas e etc. Para começar, o Charles Perrault, na França do século XVII, ele coletava contos populares que já existiam por aí. É bem verdade que ele muitas vezes recriava esses contos, mas a partir de histórias que já existiam no imaginário popular. É claro que existe uma velha discussão se o editor é uma espécie de autor ou não. Mas isso não é o foco do vídeo de hoje. Inclusive, a gente discutiu isso muito no curso As Obras Póstumas de J.R.R. Tolkien, uma homenagem a Christopher. Tem uma playlist prontinha e de graça aqui no canal para você assistir. Outros coletores de contos populares existiam antes de Perrault e depois de Perrault. A gente tem os italianos Straparola, com As Noites Agradáveis, no século XVI. Depois, mais tarde, a gente tem o Basile, com o Pentameron. Depois do próprio Charles Perrault, a gente tem os Irmãos Grimm, no século XIX, também coletores e recriadores de histórias, mas não criadores de uma história do zero. Outra questão é o termo contos de fadas. Ele não foi criado pelo Perrault. Para começar, o próprio termo histórias de fadas não tem um momento histórico preciso. Segundo o autor J.R.R. Tolkien, elas existem desde quando o pensamento e a linguagem humanas existem. Mas o termo específico contos de fadas surgiu de uma contemporânea de Charles Perrault, a escritora francesa Marie-Catherine Donois, ou simplesmente Madame Donois. Eu tenho um amigo querido, o Paulo César, que tem um canal aqui no YouTube super excelente, Teoria das Fadas, que estuda a Madame Donois já faz um bom tempo. Eu super indico o canal dele e indico também o bate-papo que eu tive com ele recentemente sobre J.R.R. Tolkien. E lá no Instagram, Tolkienista, tem um bate-papo muito legal sobre contos de fadas que eu tive com ele lá no ano passado. O Charles Perrault então coletava esses contos para o seu público-alvo, que geralmente eram as classes mais altas, os aristocratas ou a burguesia alta. Mas por que então se atribui a ele essa questão dos contos de fadas e dos contos infantis especialmente? A verdade é que existia naquele momento uma necessidade de unidade cultural, nacional. Então, ele percebeu que as crianças, elas estavam em fase de formação do pensamento, então era uma ótima oportunidade de formar essa unidade através das histórias, e contada para as crianças seria mais fácil de formar isso, essa unidade nacional. Então, os contos de fadas passaram a ser um disseminador educacional na França e na Inglaterra nos séculos XVI e XVII. É interessante notar também que, como herança do pensamento racionalista, principalmente divulgado por Locke, as crianças passaram a ser consideradas pequenos seres racionais que precisavam ser civilizados. A percepção da criança que nasceu pecadora, que deve ser domada e afastada do fantástico para uma compreensão realista de suas responsabilidades cristãs, é gradualmente trocada pela noção de que a criança nasce inocente e pode ser seduzida através do fantástico ao maravilhoso no cristianismo. Mas as histórias que foram escritas para serem lidas pelas crianças mesmo, elas surgiram com livretos a partir do ano de 1720 em diante. Esses livretos, então, eles tinham um cunho bem moralista e educacionais para as crianças. Diferente das histórias de fadas que já eram para ser lidas por adultos, crianças, não importava quem. A partir desses livretos dos contos de fadas, as histórias de fadas, o fantástico, eram colocados só como elementos para diversão, para entretenimento, mas não para serem levados a sério, como acontecia antes. Porque a partir desse pensamento do racionalismo forte, tudo que remetia ao imaginário não era para ser levado a sério, não era para ser levado em consideração. Já no século XIX, quem recebe destaque são os Irmãos Grimm, na Alemanha. Eles representavam uma grande potência disseminadora dos contos de fadas, como é a Disney hoje. E eles também coletavam e recriavam muitas vezes essas histórias com novas versões mais aceitas pelo seu público, que normalmente era a burguesia.
Nos séculos 19 e 20, a gente tem um destaque para a Grã-Bretanha. A literatura de contos de fadas cresceu muito nesse ambiente, e isso é uma discussão para um outro vídeo, por que justo na Grã-Bretanha. Mas em alguns ambientes periféricos houve a mistura do realismo vitoriano e depois eduardiano com o romantismo da fantasia. E isso entrava muito na literatura infantil, que era uma literatura periférica. E sim, os contos de fadas passaram a ser considerados mais infantis, embora nem sempre, existia muita fantasia para o público adulto também. Escritores como Charles Dickens, com suas histórias morais voltadas para o social, eram voltadas para adultos. O George MacDonald, com seus livros protestantes e alegóricos, também eram voltados para adultos. Mas os contos de fadas infantis também crescem bastante nessa época. É aí que surgem os livros coloridos do escocês Andrew Lang e surge Alice no País das Maravilhas, do Lewis Carroll. Justamente nessa época vitoriana e mais tarde eduardiana, que é moldada a linguagem e a forma da fantasia moderna. Claro que não assim tão aprofundada como vai ser mais tarde com J.R.R. Tolkien, mas já surge essa ideia entre os autores de criarem mundos alternativos em um ambiente em que o realismo estava cada vez mais forte. Já a literatura de demanda, a fantasia com quest, ela era mais voltada para os leitores adultos, como Fantasies, do George MacDonald, ou The Well at the World's End, do William Morris. Não podemos esquecer do Animal Fantasy nessa época também. A gente tem o livro da Selva, o Mowgli, com o Kipling, escrito pelo Kipling. A gente tem Ursinho Pooh, do Milne. A gente também tem o Pedro Coelho, da Beatrix Potter. Já nos Estados Unidos do século XIX, não tem muita leitura dos contos de fadas assim. Mas o interessante é que eles são grandes leitores de Hans Christian Andersen, por exemplo, o dinamarquês que escreveu O Patinho Feio, A Pequena Sereia, O Soldadinho de Chumbo, entre outros. Mas no ambiente norte-americano, vale uma menção honrosa ao Mágico de Oz, escrito em 1900 por Frank L. Baum. A história misturava magia e tecnologia, e os personagens eram mais sérios e mais céticos. A história agradou tanto o público, ganhou até adaptação em musicais, depois mais tarde em um filme famoso, que o Baum escreveu 13 volumes. Então são 14 volumes do Mágico de Oz. Vale mencionar também nos Estados Unidos as Pulp Fictions, as revistas Pulp. Elas eram voltadas para os adultos e elas eram consideradas subcultura, subliteratura. Elas traziam muitas histórias de horror, mas foi nesse ambiente que surgiram grandes autores de fantasia e essas histórias eram lidas pelas crianças também. Nós temos nomes como Edgar Rice Burroughs, que escreveu Tarzan, nós temos Merritt, Lovecraft e Robert E. Howard, que escreveu a série Conan. Howard e Tolkien são grandes influenciadores do jogo de RPG Dungeons and Dragons. E agora, chegando ao fim desse nosso recorte histórico para estudar os contos de fadas, a gente vai perceber que vão surgindo as fantasias. Depois da Primeira Guerra surgiu o Hobbit em 1937 e no período entre guerras a gente pode ressaltar as Crônicas de Nárnia, os 7 volumes das Crônicas de Nárnia de C.S. Lewis. Isso na fantasia voltada para o público infantil. Em 3 maneiras de se escrever para as crianças, o C.S. Lewis vai destacar 2 que ele considera boas e uma que ele considera má. A má seria aquela enlatada, que a criança quer ouvir, vamos dizer o que está na moda, que a criança quer ouvir, que se encaixa com o momento. As 2 boas é uma escrevendo para uma criança concreta, com um público-alvo real ali na sua frente, como aconteceu com o Hobbit. O Tolkien contava essas histórias para os filhos dele se divertirem, ele nem pensava em publicar. Mas ele não tem essa experiência, o Lewis, por exemplo. E a terceira seria que ele usa, que ele acha que é a melhor maneira de se contar uma história, é encontrando aí a criança interior que existe no próprio autor. Já o Tolkien, no seu ensaio sobre histórias de fadas, ele vai reclamar que as histórias de fadas foram relegadas para os quartos das crianças, porque os adultos simplesmente não as prestigiam. Ele vai criticar também o fato de a gente considerar as crianças como outros seres, como se não fossem seres humanos como os adultos. É a mesma coisa, só que com maturidades diferentes. E ele vai entender que as histórias de fadas são inclusive mais assimiladas profundamente pelos adultos do que as crianças, embora, é claro, também sirva para elas. E ele vai criticar quando os adultos leem as histórias de fadas só para estudo, mas não como uma outra literatura como outra qualquer. É justamente nessa parte que ele discorre sobre as crianças que ele vai falar do termo subcriação, vai trazer o mundo primário e o mundo secundário,
O mundo primário seria este aqui que a gente chama de realidade, mas o mundo secundário é a parte do mundo do imaginário, que também faz parte da nossa realidade. E ele vai trazer o termo crença secundária, que é aquela que quando você encontra uma boa história, você até esquece de se esforçar para acreditar nela. Você nem precisa da suspensão voluntária da incredulidade. Você simplesmente acredita, porque dentro daquela história tudo soa muito verdadeiro. Os críticos dizem que o Hobbit, em 1937, foi diferente de tudo que já existia naquela época e trouxe uma imersão no mundo à parte. Tolkien tratava o leitor infantil com respeito. Então, os hobbits, que podem simbolizar tanto adultos quanto crianças, embora a gente saiba que os hobbits não são só crianças, tem adultos, crianças normal, né? Mas arquetipicamente também simbolizam as crianças, eles tinham que se virar sozinhos. O Gandalf ia embora. E ele também usava o recurso das histórias medievais, quer dizer que aquela história já foi contada e não o que está acontecendo agora. Isso tornava tudo mais real. Bom, a partir disso, as histórias de fadas, a fantasia, começou a ser lida não só por crianças, mas adultos também. Mas isso fica para outra história. É isso, pessoal. Muito obrigada por assistirem o vídeo. Deixem nos comentários qual a relação que vocês têm com a fantasia e os contos de fadas. E se você gosta de contos de fadas e fantasia, deixe o seu like e se inscreva no canal. Beijos e até mais!